do Novo Testamento. Já vimos isso aqui nas aulas passadas, né? As cartas paulinas, as cartas joaninas, as cartas petrinas, não é? Aí temos Judas e temos Hebreus, não é? Na nossa estrutura do Novo Testamento com relação às cartas. Né? Nós também adentramos aqui na primeira carta, né, do Novo Testamento, que é a carta de Romanos. E nós começamos essa carta há pelo menos, acho que 2 domingos atrás, já que estamos alternando com o Tiago, né, na questão do tema criacionismo e panorama do Novo Testamento. Né? Nós estamos aqui em panorama do Novo Testamento, Romanos. O que nós estamos vendo aqui. Vou dar um minutinho para a gente entrar nessa carta aqui. Nós já vimos os propósitos de Paulo nessa carta, né? Pelo menos o primeiro. Né? Nós vimos o texto base dessa carta, né? Isso é uma coisa bem tranquila aqui. Não está passando, não. Nós vimos a introdução, nós vimos o tema da carta. Graça. Não está. E nós vamos entrar hoje. Faltou colocar isso aí. Não, está sem funcionar o meu USB. Não, mas da outra vez funcionou direitinho. É porque só funciona se estiver conectado com você. Então tá. Então, nós vimos o tema da carta, o verso-chave central de Romanos. Aqui Paulo explica aqui o seu propósito ao escrever a carta, não é? O seu propósito teológico doutrinário. Não é? Então a gente vê aqui nesses versos aqui, 16 e 17 do capítulo 1. Aqui faltou corrigir aqui. Diz assim, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, toda a carta de Paulo, ela se resume, não é, nesses versos 16 e 17. O conteúdo da carta, Paulo vai expor, não é, a justificação pela fé, ou a justiça de Deus aplicada pela fé em Cristo Jesus, não é, em toda a carta. Então ele vai trazer essa realidade para a igreja de Roma, não é, a respeito da justiça do Evangelho. O Evangelho aqui fala da vida de Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus aqui está em Cristo. E aquele que é justo, aquele que foi justificado por Cristo, vive confiado nessa justiça. Que justiça? Do sacrifício de Cristo na cruz, em satisfazer a ira de Deus e, consequentemente, resgatando pecadores do pecado e os colocando justificados diante de Deus. Então, é basicamente isso que Paulo vai desenvolver em toda a carta aqui. E ele fala que essa justificação tanto é para judeus, como é para gentios. Gentios aqui são todas as outras nações. Né? Primeiro para o judeu, aquele respeita, né, o propósito de Cristo ao vir, veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Quando os judeus rejeitam a Cristo, ele vai para os gentios. Mas a primazia, a prioridade de Jesus era o seu povo. E Paulo aqui, da mesma forma, ele transcreve essa mensagem do Evangelho. O Evangelho veio para o povo judeu, primeiramente, e depois para os gentios. Esse é o ponto aqui. Então, a justiça de Deus, ela alcança a todos, não só aos judeus, mas a todos aqueles que creem no Evangelho,
que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Esses são justificados por Deus em Cristo Jesus. E não só isso. A partir da justificação, o texto fala aqui que o justo viverá, ele caminhará na sua vida, não é, baseado, confiado na justiça de Cristo por ele. Então, como é que ele vai viver, né, nessa justiça? Aí é onde vai entrar a doutrina. Sem a doutrina, não tem como os justificados, os crentes, os salvos por Jesus, caminharem pela fé, ou caminharem confiando nele. Então, o que vai dar base, fundamentação para se viver na fé, essa fé aqui não é a fé cega, não é uma fé aleatória, não é uma fé metafísica, não. A fé aqui é a palavra confiar. Confiar no que Jesus disse, falou, pregou, deixou escrito. É uma confiança na doutrina, na palavra de Deus. E como é que a gente confia em alguém? Conhecendo alguém, caminhando com ele, vendo suas atitudes, suas reações, suas posições, o que ele pensa, o que ele sente. E o que é que os evangelhos revelam de Cristo? O que ele pensa, o que ele sente, como ele viveu, suas ações, seus atos. Então, essa revelação trazida para esses salvos vai dar confiança, vai fundamentar o modo deles viverem. Então, irmãos, esse princípio aqui não se perde, é eterno. Isso aqui é eterno. Nós vamos ressuscitar, né? Nós vamos viver no mundo redimido por Deus, mas fundamentados nessa fé, nessa confiança em Deus. Isso aqui não se perde na história. Isso aqui não se finda com a volta de Cristo. Por quê? Porque o justo será plenamente justo com a volta de Cristo. Então ele continua vivendo confiado na palavra do Senhor, na sua lei, na sua doutrina. Irmãos, o que é doutrina? Quando nós falamos de doutrina, né, qual é a ideia que vem em sua cabeça? Né? O que você pensa, né, quando nós falamos de doutrina? Não é? Hein? Foi Lutero. Foi Lutero. Lutero era amargurado porque ele queria ser perfeito. E ele lutava contra isso. Ele esmurrava, né? Ele se mutilava porque ele não conseguia. Tinha ocasiões que ele cumpria a Escritura, mas a grande maioria das ocasiões da vida dele, ele descumpria. Então a sua amargura era não poder, não é, se justificar diante de Deus. Isso era o que ele queria. Então ele se martirizava com isso. E ao estudar um livro de Romanos, ele se depara com isso. O justo viverá por fé. Então, ele entende que é a justiça de Deus que o justifica diante dele. Não é a minha justiça própria que faz isso. Aí é quando ele se converte. Né? Ele recebe a luz do Evangelho em seu coração. Né? Então, isso para Lutero foi assim, né, extraordinário. O fundamento da sua doutrina, das suas teses teológicas, né? Que ele prega ali na porta da igreja, né? Lá na Alemanha, né? Foi justamente a partir desse entendimento, né, da justificação da fé do crente. Não são as relíquias que vão salvar ninguém. Não são as indulgências que vão salvar, que vão justificar o pecador. Isso está tudo errado. Mas é um ato estritamente de Deus justificando os pecadores, né? Mas, irmãos, a pergunta é, quando nós falamos de doutrina, né, o que você entende por doutrina? Qual é a sua percepção da doutrina? O que é doutrina na sua cabeça? Não é? Isso tem que ficar muito claro, porque para muita gente, né, para a grande maioria, inclusive dentro das igrejas evangélicas, o que importa é viver no Espírito. Estamos na graça do Espírito Santo, então vamos viver no mover do Espírito. Então, muita gente pensa assim, e acha que doutrina é viver nesse mover do Espírito. Mas eu pergunto, mesmo com essa ideia de se viver no mover do Espírito, não é? Por onde o Espírito se move? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Quando alguém me diz isso, não, eu vivo no Espírito, no mover do Espírito, eu digo, então me responda, por onde é que ele se move? Então, ela vai ficar sem resposta.
Ela não vai ter uma resposta. Ou ela vai inventar uma resposta, ou ela não vai ter a resposta certa e coerente. A minha pergunta é, por onde é que o Espírito se move? Por onde, irmãos? Pela palavra, pela doutrina. Não tem como ele se mover de outra forma. Não tem como, irmãos. Então vocês estão vendo como viver no Espírito ou no mover do Espírito tem tudo a ver com conhecer a doutrina? Porque sem esse conhecimento o Espírito não vai se mover em sua vida. Não vai. É engano. Né? Você se auto-engana. Então por isso que a minha pergunta a você o que é doutrina? Quando a Bíblia fala de doutrina, então muita gente, isso no próprio contexto evangélico, já fica assim armado. Doutrina não, doutrina não. Vamos falar do Espírito Santo. Então vem logo combatendo, né, esse tema como se fosse algo assim, pesado, indigesto, cansativo, não é, que não dá liberdade de viver no Espírito. Muita gente tem essa ideia. É justamente isso aí. É como se fosse viver ali o mandamento a ferro e fogo. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso também que Cristo está dizendo. Não é isso. Abra aí em Atos capítulo 2, verso 42, a primeira parte. Isso aqui a gente está falando da igreja do começo, da explosão da igreja, né, a partir do discurso de Pedro, ou se é melhor colocado, a partir da explosão do Pentecostes, que também se tem um péssimo entendimento a respeito do que foi o Pentecostes. Mas o fato é que a igreja, né, ela começa a se mover, ela começa a caminhar, ela começa a se expandir na história a partir do Pentecostes. E o que foi o Pentecostes? Pentecostes era uma festa da cultura religiosa judaica. Eram os 50 dias após a Páscoa, onde se comemorava, onde se celebrava, não é, a graça de Deus de derramar sobre a agricultura, sobre a pecuária. Era uma celebração de gratidão a Deus. Isso fazia parte do calendário, né, judaico, cultural, religioso. E nessa festa do Pentecostes, que foi após a Páscoa, né, que foi após a morte de Cristo, né, tá bem lá nos evangelhos, que foi no Pentecostes, quando todo Israel, aqueles que podiam ir, se encaminhavam para Jerusalém, né, que não era todo mundo que ia, porque era caro essa viagem, as pessoas iam para lá para celebrar, para louvar, para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. E é justamente nesse contexto onde Deus derrama o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Não é sobre todos que estavam lá na festa. Não, foi sobre os seus discípulos que estavam reunidos lá numa casa, lá no terraço de uma casa, lá em Jerusalém. E o que acontece? Quando o Espírito vem sobre eles, eles saem para proclamar as grandezas de Deus no meio do povo, no meio da festa. E o que impactou ali as pessoas que estavam lá foi que esses discípulos falavam nas línguas de nações ao redor de Jerusalém, aonde havia dispersão dos judeus. Então isso impactou os ouvintes. Né? Quando houve a manifestação do Espírito Santo, né, o que foi que ele como é que ele se moveu nesse dia aí? Falando a doutrina de Jesus Cristo, irmãos. Se moveu dessa forma, não foi de outra forma. Não foi para trazer êxtase, plenitude, visões, sentimentos, arrepios nas pessoas, naqueles que receberam. Não. O texto não fala sobre isso. O texto fala que eles foram cheios do Espírito Santo e foram proclamar as grandezas de Deus por meio da sua doutrina. Então o mover do Espírito está atrelado diretamente à doutrina. E o que é que diz aqui o texto, aqui em Atos 2,42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só. Então, o fundamento da igreja é essa perseverança na doutrina dos apóstolos. Agora a pergunta é, qual é a doutrina dos apóstolos? Tudo aquilo que eles aprenderam de Cristo nos evangelhos. E eles traduzem isso em suas cartas. Então, quando Paulo escreve a igreja de Roma, o que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo todo o ensino do Novo Testamento
pregado por Cristo, ensinado por Cristo, discipulado por Cristo, está esmiuçando isso na doutrina para a igreja. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foram eles que ouviram essa doutrina, que aprenderam, que foram discipulados e foram capacitados por ela. Então, quando nós pegamos as cartas, irmãos, do Novo Testamento, nada mais são do que os apóstolos falando e pregando sobre temas específicos da doutrina de Cristo para o contexto dessas igrejas. Para capacitar a igreja, instruir a igreja, fazer com que a igreja cresça e seja edificada na doutrina dos apóstolos. Então, quando nós abrimos aqui a carta de Romanos, nós estamos aqui abrindo o quê? A doutrina dos apóstolos, pregada por Paulo. Apesar de Paulo ter sido um apóstolo fora de época, fora de tempo, mas foi considerado, não é, apóstolo porque Cristo apareceu para ele e o chamou para esse ministério, uma coisa bem específica também, bem clara, não é? Ele não pregou outra coisa. Ele não inventou a história. Ele não trouxe uma nova doutrina, uma nova revelação. Não, veja, ele não chegou assim, não, irmãos, eu entendo que vocês caminharam com Cristo, vocês 11 caminharam com Cristo, mas olha só, ele apareceu para mim glorificado e me ensinou um monte de coisa que não tem ensinado a vocês. Então, eu estou com a revelação que vocês não estão. Foi isso que ele fez? Não, irmãos. Porque a revelação que Cristo deu para Paulo foi a mesma que ele deu para os discípulos. Pois não, Tiago? É amaldiçoado, é. Exatamente. Então, quando a gente pega as cartas do Novo Testamento, é Cristo falando ali, irmãos, diretamente com a igreja, por meio dos seus servos, dos seus apóstolos, os seus missionários, as suas missionárias. Não é outra coisa. Então, quando nós abrimos aqui a carta de Romanos, né, não é para a gente ficar, nossa, que coisa. Não. Paulo está aqui, irmãos, repetindo a mesma doutrina que Cristo ensinou aos apóstolos no Novo Testamento. Doutrina da justificação. Como é que Cristo ensinou a justificação aos seus discípulos? Como é que ele ensinou? A partir de onde? Né? Onde é que eu encontro isso? A base fundamental da doutrina da justificação. Na Bíblia, mas aonde, em que parte dos evangelhos, ou em que parte do evangelho Cristo fala sobre isso? Você vai ter N versículos ele dizendo isso. Eu vim para os sãos, vim para os pecadores. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele está falando de quê ali? Justiça a justificação dos pecadores. Você está repleto ele falando sobre isso o tempo todo. O tempo todo. Então, o que Paulo vai falar aqui não é nada novo. É apenas, Paulo traz com mais clareza. Não é nem mais clareza. Paulo ele vai debulhar a doutrina. Não é? Quando a dona de casa compra o feijão na feira e chega em casa para cozinhar o feijão, o que é que ela faz? Primeira coisa que ela faz. Hein? A primeira coisa que ela faz é espalhar o feijão na mesa e sair catando as pedras, para ninguém quebrar o dente, né? Nem ela, nem a sua família. Depois ela faz o quê? Aí bota o feijão na água. O que é que acontece quando o feijão vai para a água? Os caroços que são podres flutuam, ela vai e já tira ali, não é isso? Então vocês estão vendo, ela tá fazendo o quê? Todo o processo para que o feijão fique comestível para a sua família. O que é que a doutrina faz? O que é que as cartas fazem? Justamente isso, debulham a doutrina para ficar comestível, saborosa para a igreja ouvir e colocar em prática. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nada de mistério aqui. Não tem mistério nenhum. A não ser mais luz, mais elucidação para a aplicação à nossa vida. Né? Então é isso que Paulo está fazendo aqui, quando fala aqui dos versos 1 e 2, ou dos versos 16 e 17 do capítulo 1. Vamos lá.
propósitos, né? Agora vamos entrar em propósito. Logicamente, quando você escreve uma carta, ou escreve um artigo, ou faz um trabalho, não é? Você sempre tem um propósito naquilo que você está fazendo, né? A vida, ela é fundamentada, ela é alimentada por propósitos. Então, um homem ou uma mulher com a vida sem propósito é uma vida vazia, ela vai se entregar a alguma coisa. E como vivemos no mundo em decadência e em decomposição, o mais natural é que uma vida sem propósito se dedique aos vícios. Simplesmente isso. Porque vai acelerar o processo de deteriorização da sua vida. Então você se entrega, porque sua vida não tem propósito. Então, quando há propósito, aí sim, você firma o seu caminhar. Você tem um alvo, você tem um ponto a chegar, você tem fundamentação para justificar a sua existência. Assim, uma vida com propósito. E o que é que o Evangelho faz? Ora, se o Evangelho me tira da escravidão do pecado, que era uma vida sem propósito, entregue à decomposição, ele me põe no reino de Cristo. Então, ninguém está no reino de Cristo, irmão, à toa. Por quê? Porque é o próprio Deus que coloca em nosso coração os seus propósitos. Os seus propósitos. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, não é, ele quer trazer para a igreja alguns propósitos centrais na doutrina, para que eles apliquem a vida prática e cotidiana da vida. Isso aqui também que é interessante. A doutrina vem, irmãos, para que nós apliquemos a nossa vida cotidiana, não dentro da igreja. Como muita gente pensa, domingo é dia do Senhor, então eu estou todo santo, eu vou para a igreja. Então, estou todo santo. Então, eu fico lá, escola dominical, assisto o culto, segunda-feira, pronto, aí eu já sou... Eu esqueço tudo que eu aprendi, eu esqueço tudo que está no domingo, porque ali é só o domingo, ele cria uma bolha dominical, se cria uma bolha religiosa, onde o exercício da doutrina é apenas nos domingos, de segunda a sábado, não. Mas é justamente isso que as cartas vão dizer. Fura essa bolha, porque a doutrina é de domingo a domingo. Você vem à igreja, você escuta, você abastece o seu coração, você é exortado, você é consolado, você é confrontado, você é chacoalhado, né, pela palavra de Deus, para que você volte ao prumo e coloque em prática tudo que você ouviu no domingo do sermão. Isso é renovado nos cultos de oração e nos cultos de doutrina durante a semana, porque a nossa mente ela é muito frágil, ela esquece muito rápido, além da sua meditação e das suas orações diárias. Então, Paulo tem propósito ao escrever a carta aos Romanos. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Quais são os assuntos principais? Né? Quais são os seus propósitos? Né? Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos. Se ele fala, o assunto principal é a justificação pela fé. O justo viverá por fé. Dentro desse contexto, Paulo vai exortar os judeus, né? Ele vai expor a teologia à igreja. O que é teologia, né, em nosso contexto? Teologia, a palavra diz, teologia é o estudo de Deus. A pergunta é, como é que nós estudamos a Deus? Através da sua revelação. E onde está a sua revelação? Na Bíblia. Ninguém estuda teologia fora das Escrituras, com textos extra-bíblicos. Isso não é teologia, isso pode ser filosofia teológica, pode ser sociologia teológica, não é? Então, não se estuda teologia, né, sem abrir a Escritura. A fonte da teologia é a Escritura, são de Gênesis e Apocalipse. E você estudando e verificando os originais, o grego e o hebraico, entrando nesse contexto também. Então, toda teologia fiel e verdadeira, ela é fundamentada na Escritura. Lógico, a teologia é feita por homens. Então, não vamos confundir aqui. Não é? A Bíblia, ela traz a revelação de Deus, os seus propósitos, não é? Ela traz a sua doutrina, ela traz a sua lei e como devemos aplicar. Ele ensina isso. Isso é a Escritura. A teologia é quando homens
de Deus se debruçam sobre a Escritura e escrevem suas teses teológicas, os seus comentários teológicos, que devem estar sustentados e fundamentados na Escritura. Isso é fazer teologia. Então, todos aqui são teólogos. Por quê? Porque quando eu abro a Bíblia e leio um texto, interpreto esse texto, eu estou fazendo o quê? Teologia. Saudável. Porque eu não estou inventando coisas. Eu estou pegando o texto da Escritura e procurando entendê-lo. Senhor, dá-me luz para entender essa palavra, esse texto aqui. Se eu não entendo o texto, o que é que eu faço? Eu anoto no papel e procuro alguém que possa me ajudar, possa me orientar no que eu estou lendo. Você está fazendo teologia. Então, todos os crentes fiéis são teólogos, porque eles estudam a Escritura, eles leem a Escritura, eles estão em contato direto com Deus. Então, primeira coisa aqui, Paulo vai expor a teologia. O que é? Paulo está pegando a doutrina, estudando a doutrina e passando o seu estudo para a igreja, fundamentado na revelação de Deus. O livro de Romanos é cheio de passagens do Velho Testamento. Isso mostra o debruçar de Paulo sobre, né, esses livros, né, esses profetas, né, e essa doutrina. Né? Então, Paulo está fazendo isso, expondo a teologia. Quando nós pregamos aqui, quando nós ensinamos aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Expondo a teologia. Não da minha cabeça, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que a palavra de Deus realmente está nos dizendo. Eu não posso inventar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Paulo vai dizer, abra aí no capítulo 1, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 3:20. Paulo vai dizer que judeus e gentios são pecadores diante de Deus. Então, ele vai expor a justificação pela fé, trazendo a realidade, primeiro, do pecado no mundo, no coração das pessoas, e a justiça de Deus sobre o mundo e as pessoas. Irmãos, não tem como nós entendermos a graça de Deus e a sua justificação se não entendermos, né, a antropologia bíblica. O que é a antropologia bíblica? O estudo do homem segundo a Escritura. E o que é que Paulo vai dizer aqui? Justamente isso, que na antropologia bíblica, todos, judeus e gentios, são pecadores diante de Deus. Estão condenados. Não tem apelo para isso. A não ser que Deus venha, intervenha e salve esse homem e o justifique. Então, o que é que Paulo faz? Paulo coloca toda a humanidade no mesmo nível. Ele nivela por baixo. Todos são pecadores. Ele passa aí a navalha aí, não é? Ele passa a régua assim, dizendo, olha, todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Não é? Abre aí no capítulo 3, né, a partir do verso 9. Né? Ele está expondo a justificação pela fé, trazendo a antropologia. O que é antropologia? O estudo do homem, segundo a antropologia bíblica. Não é antropologia social, não é antropologia filosófica, que vai trazer uma outra dimensão, uma outra realidade, né? Vai dizer que o homem é produto do meio, ele vai pegar o evolucionismo, que o homem tem a evolução, que o pecado não existe. Não é isso que Paulo não está fundamentado nisso, se bem que isso já existia na época de Paulo. Mas Paulo está fundamentado aqui na antropologia bíblica. O homem é isso, a Bíblia diz isso do homem. Vamos lá. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Que diríamos que se conclui? Então, ele já vem falando sobre isso, né, sobre a questão da natureza humana aí. Ele pergunta, temos nós alguma vantagem? Então, aqui ele vai falar dos judeus, gentios e judeus. Então, os judeus têm alguma vantagem diante de Deus? Por ser o povo do pacto, por ser o povo da aliança, por Jesus Cristo ter sido judeu, tem alguma vantagem diante da realidade do pecado? Não, de forma nenhuma. Então, nem judeu, aqui primeiro ele fala dos judeus, depois ele vai falar aqui dos gentios, lá na frente. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que
tanto judeus como gregos aqui são gentios, estão debaixo do pecado. Olha só. Então, essa aqui é a antropologia humana. Todos, da humanidade, sem exceção. Não existe nenhum homem ilibado, imaculado na história. Desde a criação, desde da criação da humanidade a partir de Noé, não é? É essa que a gente faz parte, aquela primeira foi embora, né? A gente faz parte da segunda criação de Deus, né? Ali da segunda origem da humanidade, né? Com Noé. Então isso aqui está a nossa humanidade. Então, a partir de Noé, lá do comecinho, lá atrás, de Gênesis 11, até hoje, não nasceu ainda, tirando Cristo da história, não nasceu ainda um homem completamente puro e imaculado. Essa é a realidade. Então, ninguém tem vantagem nenhuma, nem judeu nem grego. Por quê? Todos estão debaixo do pecado. Então, a partir do verso 10 aqui, Paulo vai trazer a realidade da antropologia bíblica a respeito do homem. Olha só o que ele diz aqui. Não há justo nenhum sequer. E não há mesmo, irmãos. Não tem como você inventar isso aqui. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se não há justo, logicamente, o que Paulo vai falar aqui é totalmente assim, pesado, descreve uma realidade apavorante e caótica. Olha o que ele diz aqui. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por quê? Porque só quem entende e quem busca a Deus são os que são justificados por fé. Não tem como. Não tem como. Você pode conhecer a Deus intelectualmente, você pode conhecer a Deus filosoficamente. Isso tem na história, né? Entra no YouTube aí e vê esses homens aí, né, esses padres falarem sobre Deus. Ali é filosofia pura. Mas quando você chama, ou quando você questiona esses padres sobre a antropologia bíblica, eles vão fugir. Eles não querem conversar sobre isso. Porque eles não aceitam isso aqui. Eles não pregam isso. São injustos. Vamos lá, o 12. Todos se desviaram e juntamente tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ele continua. A garganta deles, né, é sepulcro aberto. Olha só. Você já foi num cemitério e já abriu um sepulcro? Você vê o cheiro que sai lá de dentro? Irmãos, é uma coisa horrorosa. O cheiro de podre é horrível. Terrível. Ninguém aguenta. Né? Aquela coisa podre, em decomposição. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Você está vendo? Então essa é a condição do homem. Vai mais além. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Observe a história da humanidade. A partir de Noé. Até hoje. O que é que mais é marcante na história da humanidade? Sangue, irmãos, guerra. O tempo todo. Não há descanso. Não há descanso. Quando eu falo guerra aqui, eu falo guerra nações contra nações, povo contra povo, irmão contra irmão. Sangue derramado. Vê a nossa sociedade. A quantidade de homicídios que tem aí. Homicídios passionais, homicídios por intriga, por inveja, briga por dinheiro, briga por herança, mata um, mata outro, conspiração. Essa é a antropologia do homem, é essa a natureza humana. Né? Nos seus caminhos há destruição e miséria. Olha só, nós somos e estamos em decomposição, deteriorização. Essa é a natureza humana. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, não é isso? Observe o que foi feito disso. Nós tivemos na história da humanidade várias epidemias assim pesadas. Varíola, a peste negra, a febre amarela, que dizimou
milhões de pessoas. Milhões de pessoas na época. A varíola, a tuberculose, dizimou muita gente, mas não foi politizada, não foi usada como meio, não é, para trazer pânico para a humanidade, para as empresas ou os conglomerados, né, se aproveitarem disso para enriquecerem. O que é que está acontecendo com a Covid, irmãos? É algo assim apavorante, porque qual é a linguagem deles? É pânico, é caos. E se traz uma mensagem de que a vacina imuniza e é segura, quando na verdade nem imuniza e nem é segura. Estamos vendo aí o que está acontecendo. Deus está tornando as coisas claras, mostrando. E se usa isso para quê? Para enriquecer alguns grupos que comandam, que escrevem o destino dessa humanidade. Isso é terrível, isso é diabólico, irmãos. Isso é destruição e miséria. Vai mais além. Eles não conhecem o caminho da paz. Não podem conhecer, porque não há paz entre eles. Só guerra e sangue. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui, para mim, é o principal de tudo. Quando Paulo chega a esse nível aqui, ele revela, né, que a condição humana, da miséria humana, é simplesmente por uma razão. Não há temor de Deus em seus corações. É como se Deus não existisse. Se não, Deus não existe para essas pessoas. Então, esse aqui é o fato. Então, o primeiro propósito de Paulo aqui é dizer que toda a humanidade está nesse contexto, até hoje. Isso não mudou, irmãos. Mudou para quem Deus chamou para si e resgatou para si. Isso mudou. Então, isso também nos diz o seguinte, que eu não posso viver mais dessa forma. O que é que a doutrina está me dizendo aqui? Está mostrando aqui a realidade dos fatos, essa é a realidade, e vai me dizer como eu devo viver. Eu não pertenço mais a esse contexto, não é? Vamos lá. Romanos, um outro tema de Paulo aqui, ser justo mediante a lei. Capítulo 4. Capítulo 4. Né? E ele vai concluir o capítulo 4 aqui, irmãos. Ele vai trazer o capítulo 4 aqui, falando de Abraão, e mostrando, não é, como é que se aplica a justificação. Isso aqui é interessante demais. Não é? Porque quando nós lemos lá em Gênesis, ali também está a revelação da justificação de Deus, mas ela está ainda encoberta, mas ela está ali, hoje a gente consegue perceber ali, não é? Então ali está Deus justificando Abraão. Por meio de quem? Do cordeiro, não de Isaac que quer ser sacrificado, mas do cordeiro que ele mesmo providenciou para tomar o lugar de Isaac. Então ali está Deus justificando ali, não é, Abraão. Diz assim, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Então ele faz duas perguntas aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Então ele vai começar a dizer aqui que as obras humanas não justificam ninguém. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Então ele vai começar a dizer aqui que a justificação de Abraão não foi por obras, mas porque ele creu. Aí ele foi o quê? Atribuído para a justiça, ele foi justificado. O seu crer o justificou diante de Deus. Porque naquela época não tinha Jesus Cristo, né? E ainda também não tinha ainda os sacrifícios, né? Isso vem né, com Moisés lá adiante, né? O sacrifício dos animais. Quer dizer, Deus ali colocou ali em Abraão, né? Quando trouxe ali o cordeiro, né? Vamos caminhar mais aqui. Ele chega aqui a dizer o seguinte, no verso 16, essa é a razão porque provém da fé
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, o que foi que justificou Abraão? A sua fé. No comecinho é a sua confiança, ele creu. Então, crer e fé, aqui são palavras sinônimas. Mas o que justificou aqui Abraão, que é o pai da fé, é o pai daqueles que creem em Deus, foi a sua fé, irmãos. O justo verá por fé. Então ele pega Abraão como primeiro personagem aqui. Por quê? Porque Abraão para o judeu, irmãos, é o auge. Abraão, Moisés, não é, são assim, não é, idolatrados pelo povo judeu. Idolatrados pelo povo judeu. Então Abraão aqui, ele foi o pai da fé, porque ele creu, e porque ele creu, ele foi justificado em Deus, né? Então, ele foi justo mediante a lei. A lei não o justificou, mas ele cumpriu a lei. Ele creu. Ele creu, né? Olha só o verso 1 de Romanos 5. Como é que Paulo ele conclui isso aqui, né? Essa questão da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Ele vai dizer aqui a razão, o fundamento, o conteúdo, não é, do justo, o justo verá por fé. Que fé é essa? Que justiça é essa? Não é? Mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em quê? Em que ação de Cristo? No seu sacrifício na cruz. Você está vendo como é que Paulo está trazendo aqui, ele está debulhando aqui a doutrina, né? Tanto para o judeu como para o grego, aqui principalmente para o povo judeu, né? Para que ele entendesse, né, a função de Abraão, o papel de Abraão na história, né, o sacrifício de Isaac ali, a providência do Cordeiro de Deus ali. Abraão ali creu, obedeceu, né? Lá em Hebreus, né, interessante que lá em Hebreus, né, o autor diz que Abraão, ele cria que mesmo que se ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Olha só a tamanha confiança desse homem em Deus. Por quê, irmãos? Porque Abraão cria nisso. Cria que se ele matasse, Deus ia ressuscitar Isaac. Não, é por isso também, mas o fundamento não é esse não. Abraão acreditava em quê? A promessa do Messias vem em quem? Vem em quem descendência? De Isaac, irmãos. Isaac. Então, Abraão sabia, cria piamente, que Isaac era o filho da promessa. E que ele não poderia, né, ser morto sem cumprir o seu papel no desenrolar da história da redenção. Ele creu nisso. Por isso que ele diz, se eu o matasse, Deus não ia ressuscitá-lo. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. E Deus não pode quebrar suas promessas ou deixar o seu propósito, né, por uma ação, por um ato de um homem, não. Então Abraão cria nisso. Por isso que Hebreus diz isso. Ele cria, porque ele sabia, ele tinha convicções plenas e profundas, e cria em Deus que Isaac era o filho da promessa. E Deus lhe disse para Abraão, em Isaac o quê? Serão benditas o quê? Deus tiraria, construiria o povo dele. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é filho de quem? Isaac, cara. Quantas mulheres Isaac teve? Vocês sabem? Ele teve 12 filhos, né? Não foi? De quantas mulheres esses 12 filhos vieram? Hein? Hein? Isaac. Quem foram as duas?
Lia e quem? Lia aí? Raquel, muito bem. Isaac amava quem? E casou com Lia por causa de quê? Aí eu pergunto, era Isaac ou era Jacó? Jacó, cara. Exatamente. Isso não era Isaac, não. Né? Exatamente, né? Exatamente. Jacó, né? Jacó é filho de Isaac, cara. Não é? Era Jacó e quem? Quem era irmão de Jacó? Esaú. Tudo bem, agora chegou. Né? E quem era a mãe de Isaac? Não era Raquel, não? Pesquisa aí, cara. Pois é, irmãos. Então, a formação do povo judeu vem a partir de Isaac. Não é? Jacó era o primogênito, ele vende a sua primogenitura Isaac tem 2 filhos, né? Jacó e Esaú, né? Aí começa todo o drama Mas o fato é que Isaac era o filho da promessa. Ismael era o filho de quem? Com Abraão com quem? O que foi que Sara fez? Quando Abraão estava velho, ela era estéril e não podia ter filho. E ela sabia da promessa. Ela acelerou o processo. Então, foi o que ela fez. Né? Ela pegou e instigou Abraão para Abraão dormir com Agar. Que era o quê? Era uma egípcia, né? E o que aconteceu? Ela engravidou e nasceu quem? Como é o nome dele? Nossa, cara. Como era o nome dele, cara? O filho de Abraão. Abraão teve 2 filhos, não foi? Ismael e Isaac. Mas quem era o filho da promessa? Isaac. Exatamente. Né? E o que aconteceu entre Abraão, ou entre Isaac e seu irmão? Uma guerra tremenda. Até hoje está essa guerra aí. Mas o fato é que Abraão cria, ele acreditou que Isaac era. Em Isaac estava a promessa da vinda do Messias. Por isso que ele cria que Deus o ressuscitaria dos mortos se ele o matasse. E por ele crer nisso, nessa promessa e em Deus, não é? Ele foi justificado por Deus, irmãos. Então não é por obras. E não é nós que nos justificamos diante de Deus, é Deus que nos justifica, por sua inteira graça e misericórdia. Qual é a diferença entre Abraão e mim e você? Pela antropologia bíblica? Nenhuma. Abraão veio de Ur dos Caldeus, estava lá na Caldeia, na Babilônia. Era um homem o quê? Idólatra. Idólatra. E Deus o chamou porque não havia nenhum justo sequer na face da terra. E não há. Hoje realmente existem os fiéis do Senhor. Não é? Mas vamos tirar os fiéis. Então quando Deus olha para a humanidade, irmãos, não vê nenhum justo. E o que é que ele faz? Ele justifica para si essas pessoas. Pelos méritos dela? Não. Porque elas fazem boas obras? Não. Simplesmente porque ele quer justificar. Então, Paulo traz aqui, irmãos, a justificação, né? Ele pega Abraão, dizendo, olha, não foi a lei que justificou Abraão, porque Abraão vem antes da lei. Não é verdade? A lei vem por quem? Quem foi que trouxe a lei? Muito bem, Moisés trouxe a lei. Mas o que é que vem primeiro? A lei ou a graça? A graça. A lei vem para quê? Para apontar em mim um pecado e para que eu corra para a graça. Qual é a função da lei? Dizer que eu sou um pecador, irmãos. Não tem como. E qual é a função da graça?
me justificar, pedir perdão a Deus e ser justificado diante dele. Vocês estão entendendo que lei e graça, né, elas caminham de mão dadas, é um e carne, não se separam. E Paulo está mostrando tudo isso. Ele mostra aqui como a pessoa é justificada, ele vai mostrar aqui a função da lei nesse contexto. Que a lei não exime, ela não retira a graça. Antes, pelo contrário, a lei vem movida pela graça de Deus. Porque se Deus não manda a sua lei, nós não teríamos consciência do nosso pecado. Então, o que é que a lei faz? A lei, ela revela a antropologia bíblica do homem. Porque ela aponta o pecado e diz quem é o homem. E o que é a lei no contexto? É a doutrina. É isso que está acontecendo. Vamos terminar por aqui. A gente termina aqui e na próxima semana, né, a gente vai ler a função da lei, os gentios como povo de Deus e a questão relacionais, alimentos e outros crentes. Né? Então, tudo isso aqui vai entrar aqui a doutrina. Né? Então, nós vimos hoje que Paulo vai expor a teologia bíblica, não é, fundamentada na Escritura, não é na cabeça dele. Ele vai pregar, ele vai trazer o que os apóstolos receberam de Cristo. Segundo, ele vai dizer que judeus e gentios, né, todos diante de Deus são toda a humanidade, ela está nivelada pelo pecado, né, isso está na Escritura, porque a antropologia bíblica do homem mostra isso. Terceiro, ele vai dizer que o justo, né, ele é justificado mediante a fé, no que ele crer. Não é mérito de obras, né, de ninguém. Né. Então ele traz o exemplo aqui de Abraão para mostrar isso. Que Abraão creu antes da lei, né? E que a graça e a lei caminham juntas nesse contexto aqui. E ele vai mostrar depois a função da lei no âmbito da graça. Nós vivemos sempre pela graça de Deus. A graça não é algo do Novo Testamento, não é. Não é. Desde que Deus prometeu a Adão e Eva que esmagaria a cabeça da serpente com o que ele ia enviar, ali Deus já abriu a sua graça, já mostrou ali a sua graça. O resto da história é o desenrolar, né, dessa continuidade dessa promessa, né, em toda a história humana, até a sua volta, quando ele vai esmagar de uma vez por todas, né, as obras do diabo. Né. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça, né, de nos alegrarmos com isso, não é, com a doutrina do Senhor. Porque o propósito da doutrina é nos levar mais para perto de Deus e revelar Deus ao nosso coração. E nos chamar a aplicar essa revelação e esse conhecimento à nossa vida prática. Esse é o nosso desafio. Não é? Esse é o nosso desafio. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e até hoje à noite. Né? Leia o Salmo 17, nós vamos estar falando sobre a satisfação, né, com a semelhança de Deus. Né? Ele encerra o Salmo, Davi encerra o Salmo 17 com uma frase muito bonita, né? É uma frase que tem seu efeito presente e seu efeito escatológico, né? Ele diz assim, ó, verso 15 do Salmo 17, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Olha só, justiça, justificação. Só contempla a face de Deus quem é justificado. Qual é a justiça de Deus aqui? Cristo. E ele vai continuar, quando acordar, né, me satisfarei com a tua semelhança. Olha só. Irmão, isso aqui é algo assim extraordinário no entendimento de um homem como esse naquele contexto ali. Isso aqui ele só falou isso aqui porque Deus revelou o coração dele, essa realidade aqui. Né? Quando eu acordar, aqui ele fala da sua ressurreição, né, terá uma vida plena, né? Aqui essa contemplação futura da semelhança plena de Deus nele com a ressurreição. E também o Salmo fala aqui da semelhança presente na vida de Davi. Não é? Quando ele se coloca diante de Deus, clamando a Deus sua graça e misericórdia diante dos seus inimigos. Né? Então, esse Salmo vai falar sobre isso. Né? E a minha pergunta para você, né, que eu vou fazer hoje à noite, né, é justamente essa aqui. Aonde está a sua satisfação plena da sua vida? Davi aqui fala que é na sua semelhança com ele, nossa. E nós somos, segundo a Escritura, a imagem e semelhança de Deus. Será que nós já
paramos para pensar sobre isso e isso nos trouxe uma satisfação muito grande. Nossa, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Isso satisfaz a minha existência. Eu confesso, irmãos, que eu não havia pensado sobre isso até o dia que eu li isso aqui, estudando esse salmo aqui. Isso foi assim uma luz em meu coração, né? Essa graça de Deus em nos fazer a imagem e semelhança disso. E o que isso significa? O que isso significa? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Nós vamos ver hoje à noite aqui, né? Deus nos abençoe e nos dê uma tarde de descanso, tranquilo em sua presença. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Pode.